O corpo feminino tem muitas curvas e é isso que dá beleza à mulher. Diante dessa informação, como fazer uma peça de roupa com um bom caimento, respeitando essas curvas? É sobre isso que vamos conversar agora. Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Se você gosta desse assunto, ative o sininho para ser notificado quando entrar um vídeo novo. A gente posta vídeo todos os sábados a 1h da tarde. Trabalhar um tecido que é plano num corpo que tem curvas é um grande desafio. Por isso a modelagem e a costura têm tantos segredos. E a gente deve cada vez mais estudar para que a gente consiga desvendar esses mistérios. E um dos grandes segredos é saber tirar as medidas do corpo corretamente. Para isso, eu separei hoje algumas dicas para te ajudar na hora que você for tirar suas medidas, você estar bem atentos, lembrando das dicas que eu te dei aqui. Mas antes de ir para as dicas, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é um combinado que eu já tenho aqui com você há bastante tempo, de eu te ajudar e você me ajudar. Então, é só você clicar em uma das mãozinhas aqui abaixo do vídeo que você vai estar me ajudando bastante. A segunda é que eu estou preparando a modelagem da blusa base com pence. E tá ficando um vídeo bem legal, com bastante informação. Mas eu preciso saber se você quer ver esse vídeo. Então, vá nos comentários desse vídeo ou do vídeo anterior a esse e comente lá, eu quero ver essa modelagem, que eu vou entender que você quer realmente ver essa modelagem que eu estou preparando com bastante carinho. Então agora vamos às dicas. E a primeira dica é o seguinte: observe bem os detalhes dos corpos femininos e como a roupa se comporta nele. Nesse momento você tem que ser bem crítico e olhar os defeitos mesmo da peça. E também pensar como você faria essa correção. Aqui eu quero dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, que eu não vou citar o nome, mas que ela tem muito seio e pouco bumbum. E ela compra só roupa cara. E eu observo que todas as roupas dela atrás fica um pouquinho pendurado, ou seja, porque ela não tem bumbum e ela tem seio, ou seja, aqui na frente o tecido levanta e atrás o tecido fica sobrando na barra embaixo. Então nesse momento é a hora que você tem que observar como você faria a modelagem, como você faria a correção, ou talvez a correção na costura, né, porque a peça já está pronta, mas na hora da modelagem você tem que estar bem olhando esses detalhes do corpo, porque se for uma pessoa que tem bumbum grande, por exemplo, como você faria a correção? E no caso contrário, pouco bumbum, também, como você faria a correção? Então tem que estar bem atento aos detalhes do corpo. A segunda dica é o seguinte: na hora de tirar as medidas, o manequim que vai ser tirado deve estar com o melhor sutiã possível. Olha, dá muita diferença se você fizer uma medida com sutiã e sem sutiã. Então, por exemplo, a medida do entre-seio, a medida do seio, a medida da altura do seio, até da altura da cintura, dá muita diferença se você estiver com ou sem sutiã. Então, essa é a segunda dica. Terceira dica: não utilizar roupa muito volumosa na hora de tirar as medidas, porque isso dificulta na precisão dos centímetros. Então, quanto mais rente a roupa for ao corpo, melhor. Quarta dica: marque a cintura, quadril e, se tiver, culote com uma tirinha. É só pegar uma tirinha igual essa aqui e amarrar em volta da cintura, em volta do quadril e em volta do culote. Essas marcações, elas vão servir de referência para você. É como se fosse uma base. Quando você, por exemplo, tirar a altura da cintura, você vai medir daqui do final do ombro, né, do pescoço aqui, até aquela marcação na cintura. Então aquilo vai te dar uma referência para você medir da maneira bem exata. Quinta dica: as medidas devem ser tiradas rente ao corpo, ou seja, nem largo e nem apertado. A não ser que você esteja seguindo um método aí que mande acrescentar alguns centímetros, mas no geral as medidas são tiradas dessa forma, sem apertar e sem folgar.
depois é que você coloca a folga de vestibilidade no molde, mas na hora de tirar as medidas tem que ser rente ao corpo. Sexta dica: marque a altura da cintura corretamente. Quando a pessoa tem aquele corpo ampulheta, é bem fácil de você marcar a cintura, porque visualmente você já consegue identificar. Mas alguns tipos de corpos são mais difíceis de ser tirado. Por exemplo, quando a pessoa está acima do peso, né, que você não consegue identificar a cintura só olhando. Então, existem algumas formas de se fazer para você conseguir chegar na altura da cintura corretamente. Uma das formas é você pedir a pessoa para colocar a mão na lateral ou você mesmo e pedir a pessoa para tombar o corpo em direção à mão. Aonde que formar aquela dobra, ali será a cintura. Também outra forma é você verificar onde é o finalzinho da costela da pessoa. É só pedir a pessoa para apertar bem, principalmente se ela estiver acima do peso, porque às vezes, né, você não vai conseguir fazer isso, mas a própria pessoa pode colocar a mão e verificar onde é o finalzinho da costela. Existem pessoas que falam que é para você colocar 2 dedos acima do umbigo. Só que quando a pessoa está muito acima do peso, a tendência do corpo é descer, né? Por exemplo, o umbigo ele vai cedendo por conta do peso da barriga, né? Então, essa não, eu creio que não é uma melhor forma de se fazer isso. Pessoas que também têm um corpo muito reto, mesmo sendo bem magrinhas, mas têm um corpo muito reto, também é difícil você tirar a medida só olhando. Então, uma das formas, aliás, 2 formas, né, de se fazer é essa: colocando a medida na lateral, pedindo para dobrar o corpo, ou verificando o finalzinho da costela. Sétima dica: na hora de tirar a medida, o corpo tem que estar bem ereto, principalmente medidas que são na parte de baixo do corpo. Por exemplo, você vai tirar a altura do joelho. A tendência de quem está sendo tirada a medida é de querer olhar. Então você tem que pedir a pessoa para estar com o corpo bem ereto. Se você estiver tirando a medida em você mesmo, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a tirar as medidas do próprio corpo. Eu vou deixar linkado aqui na parte de cima, é só você clicar para assistir. Então, você tem que manter o corpo ereto, não pode encurvar porque dá diferença. Oitava e última dica: confira as medidas mais de uma vez. Acontece que às vezes a gente pensa que está medindo corretamente e se você for conferir, às vezes a medida não vai bater, porque houve algum erro na hora de medir. Então, se você conferir mais de uma vez, você vai ter a certeza que aquelas medidas estão corretas. Principalmente se você faz roupa para cliente e ela passa um tempo sem vir, né, para tirar medidas e volta para fazer roupa e acha que pode usar as mesmas medidas anteriores. O ideal, né, é você conferir as medidas, porque mulher costuma engordar e emagrecer várias vezes. Então, se você conferir a medida mais de uma vez, você vai ter a certeza de que está tirando as medidas corretas. Então, um dos segredos para fazer uma boa peça de roupa começa tirando as medidas corretamente. E foram essas as dicas que eu trouxe para hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostar mesmo, dando um joinha aqui embaixo, eu posso trazer outras dicas em outros vídeos, tá bom? E antes de você ir embora, ouça o que Deus tem para te falar. Efésios 5, versículo 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, você deve prestar atenção no que você anda fazendo. Se você está sendo uma pessoa prudente, se você está sendo uma pessoa sábia, se você está usando o seu tempo corretamente. Pense nisso, tá bom? Eu gostaria de te indicar 2 vídeos aqui do canal para você estar assistindo, principalmente você que é iniciante. É só você clicar aqui do lado que você vai conseguir assistir. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau!